Enquanto o mundo falava em Barba Negra, o Pacífico já tremia diante da maior frota pirata da história. Poucos conhecem seus nomes, menos ainda conhecem suas histórias. Mas a verdade é que os piratas chineses dominaram mares inteiros, desafiaram impérios e criaram uma estrutura de poder que rivalizava com governos oficiais. No Mar da China Meridional, entre os séculos 17 e 19, rotas comerciais inteiras passaram a ser controladas por verdadeiras máquinas de guerra flutuantes. Não eram apenas saqueadores, eram estrategistas, líderes militares, negociadores e muitas vezes justiceiros. Enquanto os impérios se expandiam por terra, esses piratas impunham sua própria lei sobre as águas. Neste vídeo, você vai conhecer os piratas mais temidos do Pacífico. Vamos mergulhar na história de comandantes como Zheng Yi, Qin Shi e Cheung Po Zhai, nomes que fizeram o mundo oriental se curvar, não pela diplomacia, mas pela força. E não estamos falando de meia dúzia de navios. Estamos falando de frotas com milhares de homens, códigos de conduta rigorosos e poder o bastante para enfrentar impérios como China, Inglaterra e Portugal. Se você gosta de história, mar e poder, este vídeo é para você. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like, porque agora a gente vai levantar âncora e navegar pela era dos corsários chineses. Zheng Yi, o Senhor dos Mares do Sul. Antes de se tornar lenda, Zheng Yi já era um nome respeitado entre os clãs piratas do sul da China. Ele vinha de uma linhagem com tradição marítima e entendia profundamente o funcionamento das redes comerciais costeiras. Ao perceber que os piratas lutavam entre si por rotas e territórios, tomou uma decisão ousada. Propôs a união dessas facções sob um comando centralizado. A ideia era simples, mas revolucionária. Em vez de se destruírem mutuamente, poderiam se organizar, dividir lucros, fortalecer defesas e aumentar sua influência. Nascia ali a estrutura da famosa Frota da Bandeira Vermelha, uma organização com regras próprias, disciplina interna e uma hierarquia definida. Zheng Yi não apenas unificou dezenas de clãs, como também instituiu um sistema quase militar dentro da frota. Cada embarcação tinha funções específicas, desde transporte de mercadorias até combate direto. Havia regras para a divisão de saques, punições severas para traições e até códigos morais para a conduta com prisioneiros e civis. A operação de Zheng Yi era tão complexa quanto eficiente. Ele cobrava tributos de vilarejos costeiros, controlava rotas comerciais estratégicas e negociava com comerciantes locais e até oficiais corruptos. Sua rede de influência ia além do que o exército imperial conseguia alcançar. Muitos navios simplesmente pagavam uma taxa para navegar em paz sob sua proteção. Era uma espécie de estado pirata flutuante, com leis próprias e poder real. Mas seu auge foi também o começo do fim. Em 1807, Zheng Yi morreu repentinamente, em meio ao momento de maior crescimento da frota. A morte deixou um vácuo de poder que muitos temiam se tornaria o estopim para a fragmentação da aliança pirata. No entanto, sua esposa, Qin Shi, surpreendeu a todos ao assumir o comando com firmeza, dando continuidade ao império que ele construiu. Zheng Yi entrou para a história não apenas como um pirata, mas como um líder visionário que transformou a pirataria do Pacífico em uma força geopolítica. Seu legado serviu de base para o poder que ainda viria com Qin Shi, e sua frota, por um breve período, rivalizou com as marinhas mais poderosas da Ásia. Qin Shi, a rainha invencível dos piratas. Ela é considerada por muitos historiadores a pirata mais bem-sucedida da história. Não apenas por comandar a maior frota pirata de todos os tempos, mas por ter feito isso em um mundo dominado por impérios patriarcais e marinhas poderosas, sem nunca ser capturada ou derrotada em batalha. Seu domínio no Mar da China Meridional se estendeu por anos, desafiando o poder da China, de Portugal e da Inglaterra.
Após a morte de Zheng Yi em 1807, Qin Shi, que até então era sua esposa e conselheira próxima, assumiu o controle da poderosa frota da Bandeira Vermelha. Em vez de enfrentar disputas internas ou perder autoridade, ela consolidou ainda mais o poder da frota, mostrando uma habilidade impressionante de liderança e negociação. Para garantir a lealdade dos clãs piratas, manteve o sistema de organização que Zheng Yi havia criado e o expandiu, reforçando a hierarquia e estabelecendo novas regras. Uma de suas decisões mais marcantes foi a criação de um código de conduta extremamente rígido. As regras incluíam punições severas para quem cometesse estupro, roubo sem autorização, deserção ou desrespeito aos superiores. Os piratas que violassem essas normas eram executados imediatamente. Prisioneiros eram registrados e protegidos, e mulheres capturadas só podiam ser mantidas e tratadas com respeito. Essas medidas criaram uma ordem interna rara no mundo da pirataria e contribuíram para a estabilidade da frota. Qin Shi liderava com mão de ferro, mas também com visão estratégica. Sob seu comando, a frota pirata chegou a ter mais de 800 navios e cerca de 80 mil homens, superando em tamanho muitas marinhas nacionais da época. Ela controlava as rotas comerciais do sul da China, cobrando taxas de passagem e saqueando navios que se recusavam a colaborar. Além disso, estabeleceu alianças com comerciantes e até com autoridades locais, ampliando sua rede de influência. A ameaça que representava era tão grande que o governo chinês, em aliança com Portugal e Inglaterra, tentou diversas ofensivas para derrotá-la. Todas falharam. No fim, a única solução encontrada foi propor um acordo de rendição com perdão total. Qin Shi aceitou a proposta em 1819, entregou parte da frota e se retirou da vida pirata com honra, fortuna e liberdade. Ela se estabeleceu como comerciante e viveu até os 69 anos. Nenhum outro pirata na história conseguiu tanto por tanto tempo e saiu ileso. Qin Shi é a prova de que liderança, disciplina e inteligência podiam vencer até mesmo os maiores impérios. Cheung Po Tsai, o filho pirata e lenda viva. Nascido em uma família de pescadores no sul da China, ele foi capturado ainda jovem por Zheng Yi e sua esposa, Qin Shi. Em vez de ser tratado como prisioneiro, Cheung foi adotado pelo casal e passou a ser treinado como herdeiro do Império Pirata. Rapidamente, demonstrou habilidade com navegação, estratégia e liderança, ganhando destaque dentro da frota da Bandeira Vermelha. Durante sua juventude, Cheung Po Tsai já comandava sua própria divisão dentro da frota, liderando ataques contra navios comerciais e vilarejos costeiros. Atuava principalmente no Mar da China Meridional, entre Hong Kong, Guangdong e as ilhas próximas. Seu nome logo se espalhou entre marinheiros e mercadores, que o viam como um jovem impiedoso, mas também astuto e calculista. Sua agilidade no mar e habilidade de desaparecer entre ilhas renderam-lhe o apelido de Peixe que anda em terra. Cheung ficou famoso por uma série de fugas espetaculares, burlando bloqueios navais e emboscadas organizadas por forças chinesas e estrangeiras. Conta-se que ele utilizava uma série de cavernas escondidas ao longo da costa para armazenar tesouros e fugir de confrontos diretos. A mais conhecida delas ficou famosa como a Caverna de Cheung Po Tsai, localizada na ilha de Cheung Chau, em Hong Kong, e até hoje é ponto turístico e cercado de mistérios. Mesmo com sua juventude, Cheung Po Tsai demonstrava maturidade política. Quando o governo imperial chinês ofereceu anistia aos piratas em 1819, ele foi um dos primeiros a aceitar, seguindo os passos de sua mãe adotiva, Qin Shi. Como parte do acordo, entregou parte de sua frota e, em troca, foi integrado à marinha chinesa como oficial. Assim, passou de inimigo do império a defensor da ordem no mesmo mar que antes dominava. O impacto de Cheung Po Tsai vai além dos saques e batalhas. Ele se tornou um símbolo de adaptação e sobrevivência, representando uma geração de piratas que preferiu a reintegração ao extermínio.
Sua história mistura realidade e lenda, e seu nome sobrevive até hoje em mapas, cavernas e contos populares do sul da China. Enquanto muitos piratas terminaram na forca ou no ostracismo, Cheung Po Tsai trilhou um caminho raro, o de pirata que virou herói nacional. Um jovem pescador que se tornou lenda viva dos mares do Pacífico. Os Wokou, os piratas japoneses e mistos. Muito antes da ascensão da frota da Bandeira Vermelha, o Pacífico já era palco de terror e saques provocados por uma figura que se tornaria lendária no leste asiático, os Wokou. O nome, que em chinês significa literalmente piratas anãos, refere-se a grupos de piratas que, entre os séculos XIII e XVI, assolaram as costas da China, Coreia e, ocasionalmente, Japão. Ao contrário do que se pensa, os Wokou não eram exclusivamente japoneses. Embora a primeira geração desses piratas tenha surgido de ilhas japonesas como Tsushima e Kyushu, com o tempo, o grupo se tornou uma mistura complexa e multicultural. Havia chineses renegados, comerciantes coreanos, malaios e até portugueses envolvidos nas operações. Essa diversidade tornava os Wokou imprevisíveis e adaptáveis, operando com rapidez e conhecimento profundo das rotas costeiras. A atuação dos Wokou se estendia por centenas de quilômetros. Eles invadiam vilarejos, saqueavam armazéns e queimavam templos. Em muitos casos, levavam moradores como escravos ou exigiam resgate. As forças locais tinham dificuldade em reagir por causa da rapidez dos ataques e do terreno complicado das regiões costeiras. Muitos desses piratas usavam navios leves, perfeitos para fugir por canais estreitos e esconder-se entre ilhas. A estratégia dos Wokou era baseada em ataques relâmpago e no uso do caos. Eles aproveitavam momentos de instabilidade interna nos impérios para atacar com força total. Um aspecto curioso é que parte de suas operações recebia apoio local, principalmente de senhores da guerra, que usavam os piratas para pressionar o governo central. Em algumas regiões da China, oficiais corruptos faziam acordos com os Wokou, oferecendo proteção em troca de uma parte do saque. O impacto dos Wokou foi profundo. Durante o auge de suas atividades, o medo nas regiões costeiras era constante. A população foi forçada a migrar para o interior, deixando cidades portuárias vazias. As rotas comerciais tiveram de ser modificadas e muitas economias locais entraram em colapso. Em resposta, a dinastia Ming, por exemplo, foi obrigada a realizar grandes reformas em sua marinha e fortalecer suas fronteiras litorâneas. A história dos Wokou mostra que a pirataria no Pacífico era tão brutal e significativa quanto a do Caribe. Eles não apenas saquearam, mas influenciaram diretamente a política, a economia e a segurança de regiões inteiras. Mesmo sendo um capítulo menos conhecido, os Wokou foram parte essencial da história naval da Ásia Oriental. Lim Ah Hong, o terror das Filipinas. Pouco conhecido fora dos círculos de estudiosos do Sudeste Asiático, Lim Ah Hong foi uma figura temida e lendária nos mares das Filipinas durante o século XIX. De origem chinesa, esse corsário encontrou nas águas turbulentas entre a China e o arquipélago filipino o cenário perfeito para instaurar o caos. Para os moradores da região, seu nome era sinônimo de medo. Ele não era apenas mais um pirata. Era o rosto do pavor que surgia ao horizonte quando as velas de sua embarcação cortavam o mar. Lim Ah Hong operava principalmente nas costas das Filipinas, especialmente nas regiões ao redor de Luzon e Visayas. Sua atuação, no entanto, não se limitava a essas áreas. Aproveitando-se do emaranhado de ilhas e enseadas da região, ele usava o terreno como vantagem estratégica. Suas embarcações podiam surgir de qualquer direção, desaparecer nos manguezais ou se esconder entre as ilhotas após um ataque relâmpago. Essas táticas o tornaram praticamente invisível às forças coloniais espanholas, que viam suas tentativas de capturá-lo constantemente frustradas. Sua frota era composta principalmente por embarcações leves e velozes, ideais para a geografia da região. Embora menores do que as naus espanholas,
Essas embarcações podiam carregar dezenas de homens armados com facões, lanças e mosquetes de origem variada. Lim Ahong também era conhecido por forjar alianças com tribos locais e outros grupos marginalizados, oferecendo parte do saque em troca de abrigo e apoio logístico. Isso criava uma rede de proteção que o mantinha informado sobre os movimentos inimigos e dificultava sua captura. O impacto histórico das ações de Lim Ahong foi profundo. Seus ataques obrigaram os espanhóis a intensificar a militarização da região, desviando recursos de outras frentes coloniais. Além disso, sua brutalidade nos ataques a vilarejos espalhou um sentimento de insegurança generalizada entre os povos costeiros. Não eram raros os casos em que comunidades inteiras fugiam para o interior ao menor sinal de aproximação de barcos suspeitos. A figura de Lim Ahong passou a povoar o imaginário popular como um fantasma imortal do mar. Embora tenha sido finalmente capturado e executado, seu legado sobreviveu. Relatos sobre seus feitos ainda circulam nas tradições orais de algumas comunidades filipinas, onde ele é lembrado tanto como um monstro cruel quanto como um símbolo de resistência contra o domínio estrangeiro. Seu nome permanece marcado como um dos mais temidos da história da pirataria no Pacífico. A Frota da Bandeira Vermelha, a máquina pirata. No início do século XIX, surgiu nos mares do sul da China uma força tão poderosa que chegou a rivalizar com governos estabelecidos. Era a Frota da Bandeira Vermelha, uma confederação pirata liderada por antigos pescadores, contrabandistas e desertores que se uniram sob uma estrutura quase militar. Diferente de qualquer grupo pirata anterior, essa frota operava com uma disciplina e uma hierarquia que lembravam os exércitos de grandes impérios. A Frota da Bandeira Vermelha era apenas uma das divisões de uma coalizão pirata que utilizava diferentes cores de bandeiras para identificar suas esquadras. A mais temida, no entanto, era a vermelha, símbolo de morte certa para quem ousasse resistir. A organização da frota seguia regras rígidas, com códigos de conduta que determinavam desde a divisão do saque até punições para deserção e traição. Todos os membros deviam lealdade ao comando central, que tomava decisões estratégicas e distribuía recursos. Era uma verdadeira máquina de guerra flutuante. A atuação da Frota da Bandeira Vermelha se concentrava nas águas do Mar da China Meridional, especialmente ao redor do delta do Rio das Pérolas e da ilha de Hainan. Sua presença era sentida em toda a região, desde o litoral do Vietnã até o Estreito de Taiwan. Dominando as rotas comerciais entre os portos mais importantes, essa frota transformou o oceano em território próprio, cobrando taxas de proteção e atacando embarcações que se recusassem a colaborar. Sua estratégia combinava velocidade e número. A frota era formada por centenas de juncos armados, embarcações típicas chinesas, adaptadas para combates navais e transporte rápido de mercadorias e soldados. Eles se moviam em grupos coordenados, cercando e atacando alvos com precisão. Além disso, a Frota da Bandeira Vermelha estabeleceu alianças com comunidades costeiras, garantindo abastecimento e informações sobre movimentos inimigos. Era comum receber apoio de aldeões em troca de proteção contra outras ameaças, ou até mesmo de parte dos saques. O impacto histórico dessa frota foi tão grande que obrigou as autoridades imperiais chinesas e potências estrangeiras, como Portugal e a Grã-Bretanha, a reverem suas estratégias na região. A ameaça representada por essa confederação chegou a tal ponto que acordos diplomáticos foram firmados para tentar desmobilizar os piratas, oferecendo anistia em troca de submissão. Muitos aceitaram, mas outros resistiram até serem caçados. A Frota da Bandeira Vermelha mostrou ao mundo que a pirataria podia ser mais do que banditismo marítimo. Com organização, regras e ambição, tornou-se um exemplo raro de poder paralelo nos mares da Ásia, capaz de ameaçar impérios com suas velas vermelhas tremulando no horizonte. O legado dos piratas do Pacífico.
O tempo pode ter levado as velas ao vento e os canhões ao silêncio, mas o legado dos piratas do Pacífico ainda ecoa nas costas da Ásia. Em diversas cidades litorâneas da China, das Filipinas e do Vietnã, o passado corsário não é apenas lembrado, mas muitas vezes celebrado. Cavernas escondidas ao longo da costa chinesa, como as localizadas na ilha de Cheung Chau, são apontadas como antigos esconderijos de tesouros e refúgios de piratas. Comunidades inteiras cresceram sobre essas lendas, que hoje se misturam com a cultura local. Em algumas dessas regiões, o turismo se alimenta dessas histórias. Passeios de barco mostram rotas onde juncos piratas navegavam. Cavernas com inscrições antigas são apresentadas como locais de reunião secreta ou pontos de vigia. Em certos vilarejos, festivais são realizados com base em antigas tradições ligadas aos piratas, onde danças, comidas típicas e encenações homenageiam essas figuras que um dia dominaram o mar. Mas o legado vai além do turismo. A forma como essas figuras são vistas hoje varia de acordo com o contexto cultural. Em certos locais, como no sul da China, piratas como Zheng Yi e sua esposa Qing Shi são lembrados quase como heróis. Representam resistência ao poder central, audácia frente à opressão imperial e a capacidade de construir uma ordem própria mesmo à margem da legalidade. Já em outras partes, como nas Filipinas coloniais, o nome de figuras como Lim Ah Hong ainda carrega o peso do terror e da brutalidade. Nesse caso, são vistos como criminosos que atacavam comunidades inocentes. Há ainda os que foram incorporados ao imaginário popular como uma mistura de tudo isso. Governantes não oficiais, justiceiros seletivos ou monstros do mar, dependendo de quem conta a história. Esse fenômeno é especialmente presente nas regiões onde os piratas chegaram a estabelecer um tipo de poder paralelo. Ali, a linha entre bandido e líder era muito tênue, e o tempo tratou de transformar figuras reais em personagens quase míticos. Para mim, Qing Shi foi imbatível. Nenhum império conseguiu pará-la. Enquanto outros terminaram presos, executados ou esquecidos, ela simplesmente pendurou a espada e se aposentou em paz. Isso diz muito sobre quem realmente venceu naquela época. Uma mulher no comando de dezenas de milhares de piratas, com leis próprias e influência sobre rotas comerciais inteiras. É difícil competir com isso. E para você, qual foi o pirata mais poderoso da Ásia? Já conhecia esses nomes ou foi surpreendido por alguma dessas histórias? Quero muito saber o que você achou. Deixa aí nos comentários. Aproveita e se inscreve no canal se ainda não fez isso. E claro, já tem outros vídeos aparecendo na tela com mais histórias incríveis do mundo da pirataria. Escolhe um deles e continua comigo nessa viagem pelos mares do passado.